que essa escola possa ser uma escola que abençoa o coração das pessoas, que eles possam sentir o desejo de ouvir a mensagem do profeta desta era. Nós estamos muito gratos por isso. E hoje nós vamos dar um espaço a respeito do estudo a trindade de Deus e a trindade do homem. E eu senti assim no Espírito de trazer uma mensagem com o título A Mente de Cristo. Nós estamos em um momento necessitado de entender como nós podemos livrar dos nossos raciocínios, da nossa razão, para que possamos então realmente incrementar a Cristo no nosso ser. Então nós vamos ler aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 16, diz o seguinte, São Paulo falando ali, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Somente este versículo. E nós vamos orar para que Deus possa nos dar compreensão nesse sentido. Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta manhã pelo que o Senhor tem feito por nós, pela saúde que o Senhor tem dado para nós, pela disposição de cada irmão, de cada irmã, tomar o seu tempo em prol da palavra do Senhor Jesus Cristo. Isto é muito bom para a nossa vida, para as nossas famílias e até para os nossos vizinhos, porque Deus tem para nos dar. Ele é cheio de misericórdia. E nós estamos felizes por isso. Então, Senhor, continua abençoando os nossos corações, as nossas almas, e que nós possamos realmente receber a Tua palavra como alimento espiritual no seu devido tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém. Muito bem. Nós vamos pensar um pouquinho aqui, meus irmãos, que esse tema, eu vejo ele sendo um tema muito essencial para nós no momento que nós estamos vivendo. Vamos entender aqui o que é mente, ou o que é a mente. Veja bem, a mente ela não é um sentido. A mente é o estado da consciência e a subconsciência, que possibilita a expressão da natureza. Para vocês entenderem melhor, é como um arquivo de todos os sentidos. A mente é o arquivo de todos os sentidos, para que possamos compreender. Para quem tem menos conhecimento, então vamos observar que antigamente nós tínhamos nas nossas casas um cômodo que nós chamávamos de despensa. E nessa despensa é que nós colocávamos tudo aquilo que nós necessitávamos durante a nossa vida. Ela tinha toda a mercadoria, tudo. E nós estávamos, para comparar isso, a nossa mente é o arquivo de todos os sentidos. Todos os sentimentos estão arquivados na nossa mente. Agora vamos prestar atenção no que o profeta diz. A deidade de Jesus Cristo
no parágrafo 51, o profeta desta era disse: há diferença entre a razão e a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira, mas a razão é falsa. Você não pode concluir nada pela lógica. Isto é certo. Nossa mente não é, veja você, não é suficientemente boa e nunca será, para resolver tais problemas, para esquadrilhar a eterna sabedoria de Deus. Por isso você não pode associá-la, isto é, a razão com a sabedoria de Deus. Você somente tem que crer na palavra, somente isso. Na mensagem a ele ouvir, nós vemos aqui no parágrafo 11, o profeta diz: e quando você tem o elemento humano misturado com o cristão, o elemento de Deus, então teremos simplesmente uma confusão disso, porque conhecemos somente através de polegadas, de milhas, de metro e assim sucessivamente, de peso, por libras, tudo mais. Isto é tudo que nós sabemos. Mas nós somos pessoas do tempo e Deus é eterno. Ele não tem polegadas nenhuma, ele não tem nenhuma milha, nem ontem, nem hoje, nem amanhã. Tudo é eternidade com ele. E tentamos trazer a grande, infinita mente de Deus até a nossa pequena e finita mente. Veja bem, vamos pensar um pouquinho nisso. Sabendo nós que nós não podemos misturar o humanitismo com a divindade, isso mostra que nós não podemos misturar a nossa mente com a mente de Deus. Então, o que temos que fazer é ter somente ou unicamente a mente de Deus em nosso ser. Essa mente de Deus em nosso ser, logicamente ela vai controlar todos os sentidos, os 11 sentidos. Então, às vezes nós tentamos misturar o nosso pensamento com o de Deus, e até parece que é certo, porém você vai ver que não é certo. O profeta diz: nós simplesmente ficamos confusos. Vocês veem quanta confusão que a gente encontra quando a gente quer razoar o que Deus faz. Então a melhor coisa a fazer é ler a palavra e lembrar que a sua palavra não irá contradizer a si mesmo. Tenho estado no meu ministério por 31 anos e tenho oferecido qualquer valor de salário de um ano para qualquer um que puder me mostrar uma contradição na Escritura. Uma Escritura com a outra, que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Isto é certo. Veja bem, quando as pessoas lhe dizem ou disserem que a palavra contradiz a si mesmo, diga que elas não sabem o que estão falando. Deus escreveu isto em enigmas e parábolas, para que então ele pudesse esconder isto dos olhos dos sábios e entendidos e revelar aos pequeninos, para que os tais aprendam. Jesus agradeceu o Pai por fazer isso.
Está correto? Então, veja bem, não temos que misturar a nossa mente com a mente de Cristo. Temos que ter a mente de Cristo. Note bem, não é a mistura, mas é a própria mente de Cristo em nós. Dá para entender? Você não pode dizer, não, eu tenho uma parte, eu sei uma parte. Não, é a mente de Cristo dentro do seu ser, para ela governar ou distribuir os 11 dons que nós temos. Na mensagem A Maior Batalha, no parágrafo 48, o profeta diz, não falhem em captar isto, em compreender isto. Quando esta grande batalha começou sobre a terra, teve que haver um lugar mútuo. Mútuo quer dizer, das duas partes, de confrontamento. Teve que ter um lugar selecionado onde começar a batalha e onde processar a batalha. Este lugar de batalha começou na mente humana. Veja bem, ela começou na mente porque na mente estão os 11 sentidos. Entendam isso. Ali é onde começa a batalha. A mente humana foi escolhida como um lugar da batalha onde devia começar. E assim é, porque as decisões vêm da mente, da cabeça. Veja bem, vocês notem aqui no parágrafo 77, o profeta diz, você bem pode ter os seus pequenos sentimentos e pequenas sensações e todas essas coisas, porém isso não tem nada a ver. Isso é apenas, ou são apenas pequenas sensações, porém quando chega a ser realidade, então sua mente é quem as abre. Sua mente aceita ou rejeita. Aí o profeta diz aqui, amigos, ali está a coisa. Deus, rogo que a nenhum lhe passe isso por alto. Ele chama a nossa atenção de uma forma divina, pedindo a Deus que não deixe nós passar isto por alto, passar por cima, não prestar atenção, não der nenhum intento a isto. O profeta diz, é sua mente que abre ou fecha a porta e escuta a sua consciência, a sua memória, ou escuta o seu afeto. Porém, quando sua mente se fecha, estas coisas, e permite a Deus entrar no espírito da sua palavra, então ele lança fora tudo o demais. E logo toda a dúvida e todo o temor foge. Não fica nada senão a palavra de Deus. Nós temos que botar atenção nisso aí, porque nós estamos passando por uns momentos que Satanás está batendo. As nossas mentes, quase que generalizadas, elas estão sofrendo uma reação tão cruel, tão ruim. Então, veja, Satanás não pode batalhar contra a palavra. Não, senhor. Ele não pode batalhar contra a palavra. Sabemos que é a verdade. Deus está chamando nesta manhã a toda a semente de Abraão, a essa mesma classe de vida. A maior batalha agora mesmo já está rugindo e está em todo mundo. Deus quer que seus filhos se separem do quê? Note bem, do que Deus quer que os seus filhos se separem? Olha o que o profeta diz aqui. Ele quer que separa da vista, do paladar, do tato, do olfato, da audição, das imaginações, da consciência, da memória
dos arrazoamentos, dos afetos e tudo. Veja, como estamos então interessados a ouvir as notícias ruins? Sempre estamos mais interessados a ouvir as notícias ruins do que as boas. Aí o profeta diz aqui, abra sua mente e permite que entre a palavra. Então caminhe com a palavra. Assim é o verdadeiro soldado. Assim é como mantém sua ordem às estrelas. Na mensagem, a palavra falada é a semente original, no primeiro número 1, parágrafo 202, o profeta disse, correto, então os crentes da palavra e do Espírito devem ser um. Você compreendeu isto? Crentes, a palavra e o Espírito são absolutamente um. Você não tem o seu próprio pensamento, você não usa a sua própria mente. Não é isto maravilhoso? A mente que estava em Cristo está em você. A mente está em Cristo e você. Veja como ele coloca essas duas coisas junto. A mente que estava em Cristo e você. Cristo e você. Tomará a palavra exatamente como ele fez, porque ele era a palavra. E se a mente de Cristo está em você, você é a palavra. Você é a palavra viva de Deus. Representantes dele aqui na terra. Isto é certo. Continuando a obra, a igreja deve ser desta maneira. Na mensagem, a palavra falada é a semente original, na segunda parte, no parágrafo 79, o profeta diz aqui, agora vamos voltar e subir novamente e descer para algo. Você recorda a respeito de que foi o culto do último domingo, o profeta dizendo? O portão para a alma, você recorda? Agora, há um ventre no físico e há um ventre no espírito. Você crê nisso? Isso que está difícil as pessoas concordarem com isso, ou acordarem, né, com isso. Porque há um ventre para o espírito. Por quê? Agora, recordem, eu lhes disse no último domingo e desenhei isto aqui para vocês, as 5 sentidos pelos quais esta semente externa entra. Visão, paladar, tato, olfato e audição. Presta atenção nisso aqui. Na realidade, a gestação ou a fertilização é uma semente. Ela entra uma semente no ventre. E aqui o profeta está dizendo que há 5 sentidos pelos quais essa semente externa entra. Essa semente do maligno, do mal. Ela entra pela visão, pelo paladar, pelo tato, pelo olfato e pela audição. 5 do lado de dentro, que trabalha também reconhecendo que é consciência e assim a imaginação, memória, raciocínio, são os 5 do lado de dentro. Veja bem. Agora, do lado da vida, há somente um. Lado da vida, e a vida, na realidade, não é essa vida que nós estamos vivendo aqui. Essa vida é passageira. Isto aqui está falando da vida eterna. Então, há só um lado da vida. É somente um que resolve os problemas. Pois isto está nas bases de você ser um agente moral livre para aceitar e recusar. Vê? Parágrafo 80 ele diz, e assim que é o adultério. Quer dizer, você concebe, note bem,
o ventre espiritual que nós temos, vou explicar para os irmãos para que possam vocês compreender. O ventre espiritual que nós temos no nosso espírito é para nós sermos enxertados em Cristo. Quando nós somos enxertados em Cristo, nós somos nova criação, nova criatura, que venceu o novo nascimento e que você começa a participar realmente do reino dos céus. Isso é. E esses outros sentidos, esses 10 sentidos, que é os 5 do corpo e 5 do espírito, eles trabalham de acordo com o que vai entrando neles. E quando você leva ele no último sentido, que é a consciência, aí você vai distribuir para a alma. E a alma recebe um ou outro, a alma só recebe fé ou dúvida, ou fé ou dúvida. Então veja bem, quando isso entra, o profeta está dizendo aqui um adultério, porque você dá mais lugar para o ouvido, para os olhos, para a audição, dá mais atenção para o tato, para o paladar, para a memória, para o raciocínio. Então isso traz um adultério espiritual. Aí vamos notar que o profeta diz, no parágrafo 80. Quando você, conhecendo melhor da palavra de Deus, através das comunicações das mentes, toma uma mentira do diabo contra a palavra de Deus, isto é exatamente o que Eva fez. Primeiro, através da comunicação espiritual, que veio através de crer na mentira de Satanás, no ventre de sua mente. Aquilo poluiu sua alma, colocou a morte na alma. Então o ato natural aconteceu. E esta é a única maneira pela qual a mulher pode alguma vez cometer adultério. Vocês vão entender aqui o que Deus está falando da Eva. Primeiro, ela deu ouvido à mentira de Satanás. Primeiro foi um adultério espiritual. Logo depois ela consumou com o ato natural. É o que o profeta está dizendo aqui. Ele poluiu sua alma e logo a morte na alma. Então o ato natural aconteceu. Isso deve deixar nós pensando, porque quando você ouve e vê certas coisas, aquilo ali vai trazendo certos problemas. E logo aquilo consuma. O erro, o pecado se torna consumado. Então vejamos que o profeta diz aqui no parágrafo 81, não disse Jesus, quem olhar para uma mulher já cometeu adultério com ela em seu coração? Olhar para uma mulher e cobiçá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. Por quê? Ele permitiu que isso entrasse em sua mente. Esse é o ventre. Ele começa, vamos para vocês entenderem melhor, é o útero. Esse é o útero. Ele começa a mover as coisas. Satanás entra. Fomos semeados com a palavra. Um dia trarei vida sobre esta terra e reencherei a terra. Veja o que Eva falhou em fazer. A Eva, quer dizer, a ordem que Deus tinha dado ali foi a ordem de criar e multiplicar, encher a terra. Mas não era para encher a terra de seres mortais. Era para encher a terra de seres imortais. Veja, e o que Eva não fez, que ela, ao invés de encher a terra com um ser imortal, ela encheu a terra de seres mortais. E o profeta diz aqui, o que Eva falhou em fazer, a Maria fez. Ela concebeu da palavra e trouxe uma semente imortal. Note isso, meus irmãos, isso é tudo para nós.
trouxe essa semente imortal. E dele saiu todos nós. Toda a noiva saiu dessa semente imortal, o primogênito de toda a criação, o primeiro genes de Deus, que gerou pela palavra. E assim, todo aquele que crê de toda a sua alma, de todo o seu coração, o seu ventre espiritual concebe os genes de Deus, que é a alma. A alma é a gene que vem de Deus, a alma eterna. Então veja, através da palavra, e trará o milênio através disso. Prossegue a palavra, e a palavra é plantada em cada coração, predestinado. E o Espírito desce e a rega, molha com a água. Você está ouvindo a palavra? Se você notar, ela é como água em uma sementeira para nascer. Então, o Espírito desce e molha, e eles não podem morrer. Eu os ressuscitarei novamente nos últimos dias. Irmão, isto é real. Parágrafo 82. O que foi isto? A mente é o útero para o espírito. O quê? Para fazer entrar ou para deixar sair. E assim que eles cometeram ou cometem adultério, é tomando e deixando algum espírito maligno de Satanás colocar neles alguma coisa contra a palavra de Deus. Então, ela tem cometido adultério. Eva recebeu, ouça isto, ela recebeu a palavra semente errada, a mentira de Satanás contra a palavra de Jeová. O resultado foi morte. Foi ambos, físico e espiritual. Veja, nós não podemos dividir essas duas partes. Quando você erra físico, é porque você errou espiritual primeiro. Você nunca erra um sem o outro. Com Eva, foi a primeira. Veja, agora, eu lhe digo e lhe peço nesta manhã, irmãs, para me perdoarem, para que eu possa ter certeza que cada vez que uma mulher dá um passo errado, estou falando a respeito de Cristo e a noiva, agora, mas todas as vezes que uma mulher dá um passo errado, ela tem que primeiro receber isto em sua mente. Isso é bem lógico. Por isso que às vezes a gente não aceita certo sentido, que diz, foi um fragante, um fraga, como diz o povo. Não, você não faz nada sem pensar primeiro. Primeiro você tem que conceber na mente, no seu espírito. Aquela semente entra no seu espírito e ela vai produzir. Então veja bem, então o ato é cometido. Então primeiro isto atinge. Satanás atingiu a mente de Eva. E no ventre de sua mente, ela duvidou da palavra de Deus. Então veio o ato real. No parágrafo 89, o profeta diz, observe o ventre de Maria. O ventre de Maria. A mente física, vê, era um ventre virgem. Por quê? Ela cria na palavra de Deus. Então, não importava o quanto as pessoas criticavam e quantas coisas as pessoas diziam aquilo. Não tinha nada a ver com isso. Não importava. Ela cria na palavra de Deus. O profeta diz, eu gostaria de levar isto até o fim. Está você compreendendo isto? Veja, primeiro foi sua mente. Antes mesmo de acontecer literalmente, em seu ventre. O ato tinha que acontecer ali primeiro, para deixar o Espírito entrar, para fazer o resto da obra. Antes que o verdadeiro nascimento espiritual pudesse acontecer,
a palavra tem que se encontrar em sua mente. Nota bem isso aqui, irmão. Às vezes nós falamos assim, é tão difícil para ter o novo nascimento, a pessoa não tem o novo nascimento, não consegue, é uma coisa tão difícil. Não, é só você compreender. Tudo é possível ao que crê. Mas você tem que entender que você tem que morrer para o mundo. Tem que ter uma morte para vir um novo nascimento. Então, é somente crer. Veja, o nascimento é quando você encontra a palavra na sua mente. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, disse Jesus. E não passará pelo julgamento, mas ou através do período da tribulação, ele não passará, mas tem passado da morte para a vida. É isto. Aí o profeta diz aqui no parágrafo 108, pessoal, Deus vos abençoe, ouça-me, eu não posso crer em nada a não ser na palavra de Deus. E eu quero que isso seja a minha vida, tudo que eu sou. Eu quero que vocês façam o mesmo. Deixe seus passeios, suas conversas, seus movimentos, tudo que você faz estar na palavra de Deus. Deixe a mente de Cristo entrar em você. É isto que te engravidará com a palavra. É uma coisa, irmãos, que nós estamos assim com dificuldade, porque nós estamos muito enredados com as notícias, né? Como chama notícia social, eu esqueci como é que fala. Uma rede social, essas coisas assim. Então, eu vejo assim na rede social, eu vejo, cada um vê uma coisa, lógico, mas eu vejo que ela é uma árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. E também ela é uma árvore da vida. Elas são duas árvores. Uma tem o conhecimento do bem e do mal, e a outra tem o conhecimento da vida eterna. Você pega e você nota que, mesmo do conhecimento do bem e do mal, ela tem bem e tem mal. Então, notamos aí que esse bem, você encontra muitas coisas boas na internet, nas redes sociais. Muitos ensinamentos, muitas coisas boas mesmo. E hoje, se a pessoa quiser, ele aprende tudo através da internet. Não precisa aula, não precisa escola, não precisa nada, tudo bom. Mas ela tem um lado ruim. E aí, só que a árvore não é culpada. O culpado é o que vai comer da árvore. Se você vai comer da árvore do bem, você vai comer do bem. Se você partir para comer do mal, você vai comer do mal. Agora, do outro lado, nós vemos a árvore da vida, que é aquela que você esquece todas as coisas, tira todo o raciocínio e crê na palavra. Vive a palavra. A palavra está na internet. Se você está vendo, você está assistindo aí hoje, é na internet, a palavra está aí. Mas você não pode comer das duas árvores ao mesmo tempo. Ou você come da árvore da vida, ou você come da árvore do conhecimento. Isso quer dizer, a sua mente não deve estar filtrada na árvore do conhecimento, do bem e do mal. Porque ali você tem momentos certos e momentos errados. E na vida, na árvore da vida, você não tem nada errado. Você tem só palavras de vida eterna. E a palavra de vida eterna está nas Escrituras, está na Bíblia, está nas mensagens. Que bom quando você pode assistir uma mensagem, um parágrafo,
Nem todos os pastores também estão pregando a mensagem. Eles estão pregando a mente deles misturado com a mensagem. Mas não é esse o que o profeta ensina. O profeta ensina que nós temos que ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, nesses dias que estamos vivendo, é a voz do Malaquias 4, irmãos. Porque nós temos facilidades de receber o sinal, ou de observar o sinal, e até de crer no sinal. Já vi muitas pessoas que não são cristãos e dizer, não, é o sinal do tempo do fim. É o sinal. Mas por que é o sinal? É o sinal porque o sodomismo dominou o mundo. Na realidade, foi essa a promessa, esse é o sinal que Jesus falou que ia ter. Ele disse que quando a manifestação do Filho do Homem, seria o mundo como Sodoma e Gomorra. Isso é o que Jesus falou. Então, todo mundo reconhece que nós estamos mesmo no fim. O sinal do fim, Sodoma e Gomorra está dominando. Vocês sabem, a peste, tudo quanto é coisa está acontecendo. Porém, você não tem que observar só o sinal. Cada sinal que Deus mandou, Deus pôs uma voz no sinal. Tem uma voz no sinal. Quando Abel perdeu a vida ali no Éden, o sangue foi sinal. Deus viu que o sangue tinha derramado. Mas quem falou foi a voz do sangue. Em todos os tempos, nos dias de Noé, a mesma coisa. O sinal foi o tempo do povo, o povo que estava naquela situação, casando e dando-se em casamento. Mas a voz do sinal foi a voz de Noé. E assim sucessivo, nos dias de Jesus, e assim agora nessa última era. Não podemos ficar tranquilo ou esperando Jesus por causa do sinal. É lógico que o sinal está mostrando que vem, mas você tem que procurar a voz do sinal. E a voz do sinal, Jesus falou nela também, ali em Mateus 17, verso 11. O Elias virá e restaurará todas as coisas. E o Elias é o profeta que veio no Espírito de Cristo. Cristo é o anjo do pacto que está aí na cabeça do profeta. Cristo é que está dirigindo nós através da sua palavra. Nós temos que crer nessa mensagem, crer que Deus enviou um profeta para esta era. Se você não consegue crer, busque, clame, porque você talvez não consegue por ouvir tantas coisas, tantas vozerias, tantas coisas, mas imagine aí, no seu quarto, na sua casa, sozinho, conversa um pouco com a sua esposa, diga o que é isto, o que é esse profeta, por que esse profeta? É lógico que temos tanta coisa que fizeram ou que estão fazendo que tira, às vezes, a convicção daqueles que não são predestinados, porque os que são predestinados, eles estão convictos, porque eles não estão olhando para o pastor, para o homem, para a mulher, estão olhando para Cristo, que é a palavra. Tem que estar Cristo na sua mente, tem que ter a mente de Cristo em seu coração. E aí você vai ficar feliz e vai se recuperar da sua parte ruim que nós estamos passando. Nós estamos passando em parte ruim. Às vezes nós aqui no Brasil não temos tanto, né? Temos bastante, mas não tanto misérias assim financeiras e de comida, porque o Brasil produz bastante, mas a parte psicológica, a parte mental, as pessoas estão ficando atrapalhadas mentais, só de tanta imaginação. Põe Cristo na sua mente. Paulo disse aqui, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vivendo na alma individual que está rendida a Ele. Sinta isto. Cristo fala através dos seus lábios. Você pensa através da mente, vê, mas através dos olhos,
e age através do temperamento. Aleluia! Temos uma mensagem do profeta chamada um guia. E o profeta diz aqui no parágrafo 2, não esqueçam agora, recorde sempre disso, que estas são as coisas que edificam o servo de Cristo. Vê? Primeiro é fé, depois é virtude, viver aquela fé, sentir o desejo de viver aquela fé, falar coisas honestas, falar coisas boas, santificar, não ter sua língua dobre. Língua dobre é aquele que uma hora está orando, outra hora está falando palavras torpes, coisas erradas. Esteja a sua língua santa para santificar o seu corpo todo. Veja bem, com ela você amaldiçoa, a língua é um órgão terrível. Com ela você amaldiçoa todos, mas com ela você abençoa tudo. Ela é, dependendo do que a sua mente distribui para ela. Lembre, o Espírito Santo não pode coroar o edifício de Deus até que estas coisas estejam operando através do Espírito. Vê? Não importa o que você faça. Vê? Aquelas são as coisas que edificam o corpo de Cristo. Estas coisas, agora não se esqueçam. Veja, que isto aqui é primeiro. É sua fé. Essa fé não é aquela que você está esperando na sua mente. Essa fé está no seu coração aí. Você está sentindo aí que você crê. No seu coração você sente que tem um Deus. A sua alma te fala que você tem um Deus. Ela fala. É que você dá mais ouvido para as vozerias do que a voz de Deus. Veja. Então, essas coisas, agora, não se esqueçam que isto, primeiro é sua fé, depois é a sua virtude, e depois é o conhecimento, e assim por diante, para ser acrescentado isto, até que a completa estatura, o tamanho de Cristo seja manifestado. Então, o Espírito Santo vem sobre isto e sela como um corpo. Essas coisas devem existir. Portanto, Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Não adianta você ser religioso. É como você ter uma planta aí, uma planta na sua casa, um pé de qualquer planta, laranja, manga, qualquer coisa. E você rega ela, não sei expressar direito. Você molha ela e dá bastante cuidado. E dá bastante adubo e põe coisas para ela se alimentar. E você cuida e cultiva, e passa 1 ano, e passa 2, e passa 3, passa 4. E você não vê um fruto nessa árvore. Você acha que você vai ficar feliz com essa árvore? Veja, você não vê um fruto. Assim é Deus conosco. Ele vê, ele trabalha, ele cuida, ele te traz palavras, ele te traz consolo, ele traz conforto, ele traz o ar que você respira, a saúde que você está tendo, a vida, a família que você está criando. Tudo isso é vinda dele. Mas você tem que dar fruto. Fruto do Espírito Santo. Fruto de Deus. Veja. Então, toda incredulidade será lançada fora. Todas as coisas do mundo estarão para trás. Não haverá nada, exceto uma nova criatura em Cristo. Então, em Efésios capítulo 4, 30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual está selados para a redenção do último dia. Veja, isso que nós estamos esperando. Se você está selado, que nada está entrando mais na sua mente, não tem nada te incomodando, mas a palavra está acomodada dentro do seu ser. Se você está sentindo essa segurança, essa força, veja, sinta que o Espírito Santo te sela. Esse selar é fechar, ele fecha.
Ele fecha seu coração, não deixa entrar outras coisas ruins. Ele sela. Então o selo é o Espírito Santo, que acorda, que nos sela no corpo correto. Agora, no verso 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O que é a verdade? Hoje, como você pergunta, qual que é a verdade? Qual igreja que é a verdade? Qual religião que é a verdade? Quem é a verdade? Isso é uma pergunta um pouco complexa, né? Mas não tem raciocínio, você não tem que razoar isso aí. Só tem uma verdade, não tem duas verdades. Não existe duas igrejas da verdade. Não existe. Existe uma igreja só da verdade. Embora nós falamos igreja, mas a verdade é a palavra. O profeta diz aqui, a verdade é a palavra. Ela falará. Ela não falará de si próprio, mas o que ele ouve, ele falará. O que ele ouve, ele falará. Em outras palavras, ele será aquele que revelará as coisas para você. Você não sabe como que Deus revela? Você crê na palavra. Fica crendo que a Bíblia é a palavra, que a mensagem do profeta é a palavra. E você quer uma resposta? Você não vai querer uma resposta de um homem, porque você está pedindo a Deus. E você vai buscar a Deus. E aonde você vai buscar a Deus? Aonde esteja a palavra de Deus, a voz de Deus. Quem é a voz de Deus agora para a nossa era? É a voz do profeta desta era, Malaquias 4. Essa é a voz de Deus. Então você vai ouvir, buscar na voz de Deus, na palavra de Deus, e Deus falará com você, e logo você terá a resposta, se você crer. Amém? Nós sentimos isso na nossa vida, e você pode sentir também. Você dirá, agora você vê, a Bíblia diz no capítulo 4 de Hebreus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais aguda, mais poderosa do que uma espada de 2 cortes. Discerne os pensamentos da mente. Olha bem isso aqui. Discerne os pensamentos da mente e do coração. Aí você vai perguntar assim, mas mente do coração? Então, estão tão separados, a mente está lá em cima, o coração está lá embaixo. Como é isso? Olha, se a mente é o arquivo de todos os sentidos, o seu coração aqui embaixo sente, mas a sua mente lá em cima é que distribui esse sentimento, essa sensibilidade. Por isso é a mente do coração. Vê o que ouve, ele falará e vos anunciará o que há de vir. Ele que fará aquilo, o Espírito Santo que virá em nome do Senhor Jesus Cristo. O que é bênção de Deus é a palavra de Deus, é ela que nos abençoa. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta noite, nesta manhã, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te pedimos que o Senhor venha de encontro com cada necessidade. Fala aos corações, dê recursos necessários para cada um de nós, que nós possamos livrar de toda tormenta, de toda imundícia e injustiça que o diabo tem colocado diante de nós. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.